Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no bate-papo de hoje recebemos o oncologista Dr. Rafael Costa Lessa e vamos falar sobre a campanha Novembro Azul. Você também terá uma dica de saúde, está imperdível. Fiquem conosco. Dr. Rafael, seja bem-vindo ao Saúde Ativa. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Doutor, todos os anos a gente tem essa mobilização, né, da campanha Novembro Azul. Fala um pouquinho para a gente o que representa esta campanha e qual a importância dela. A campanha Novembro Azul ela foi iniciada em 2003 na Austrália, né, com o objetivo justamente de conscientizar a população masculina sobre a importância de realização de exames de prevenção para o câncer de próstata. E desde então essa campanha vem crescendo, né, tomou o mundo todo e hoje, além de conscientizar, né, a população masculina sobre o câncer de próstata, ela está mais abrangente, vem falar sobre a promoção da saúde masculina de uma forma geral. É importante a gente sempre frisar, doutor. No mês passado a gente teve a questão do Outubro Rosa, mas é um mês que há essa mobilização muito maior, mas é importante que o senhor, inclusive, fale para os homens que esse cuidado ele deve ser o ano inteiro, ele não deve esperar que o novembro chegue para que ele realize os seus exames e vá ao médico verificar se está tudo bem. Não, sem dúvida, a gente sabe que o cuidado com a saúde ele tem que ser contínuo, né? É importante que os homens procurem, né, seus médicos, façam suas consultas de rotina, tanto com urologista ou para outros problemas de saúde, doenças cardiovasculares. E realmente o mês de novembro ele é escolhido como um mês para a gente chamar a atenção para isso, né? Mas você está certíssima que esses cuidados com a saúde eles devem ser contínuos durante todo o ano. A gente sempre traz um profissional aqui da área da saúde, doutor, para falar sobre um assunto específico. E a gente acabou também falando sobre a profissão, né? Muitas pessoas ouvem falar em oncologista, e o oncologista a gente sempre está remetendo aí ao câncer. Seria isso? Fala um pouquinho sobre o que é ser oncologista. O oncologista é a especialidade médica que faz o tratamento dos cânceres, né, os tumores sólidos, né, existem tumores sólidos e tumores hematológicos, normalmente os tumores hematológicos são tratados pelo hematologista e os tumores sólidos pelo oncologista, né, então a gente está falando desde câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, então são diversas doenças que a gente trata no nosso dia a dia. Doutor, por que essa dificuldade? Eu não sei, o senhor deve perceber no seu consultório no dia a dia de os homens irem ao médico, de buscar ajuda. Muitos casos, as mulheres elas sentem alguma coisinha, elas já estão ali fazendo a consulta, mas os homens têm essa dificuldade. É desleixo, é medo, talvez um medo maior de encontrar algum problema, ou talvez o que o senhor avalia aí nesse dia a dia, nessa rotina. Eu acho que são diversos fatores que estão contribuindo para isso acontecer. Acho que um dos fatores principais é um fator cultural, né? A gente sabe que as mulheres, elas são orientadas desde a adolescência, né? A partir da primeira menstruação, a procurar o ginecologista, a fazer seus exames de rotina, né? Desde do início da adolescência, do início da idade adulta, as mulheres já são orientadas a fazer o seu exame de lâmina, né? O cuidado com a mama, então elas acabam se acostumando com aquilo, enquanto os homens, né? A gente só começa a falar muito de prevenção a partir aí dos 50 anos, falando do câncer de próstata. Então, acho que existe essa cultura, né, da mulher já ir desde cedo para o médico rotineiramente, enquanto o homem não. O outro fator talvez que contribua seja o preconceito mesmo, né? Sim. Quando a gente fala de câncer de próstata, a gente fala sobre o exame do toque retal, ainda existe muito preconceito na nossa população, né? Que é um exame que não deveria, né, existir esse preconceito, porque é um exame muito simples, muito rápido e que pode contribuir muito, né, para a promoção da saúde do paciente. Mas acredito que esses são os fatores principais. Homens, deixem o preconceito de lado, a saúde em primeiro lugar, porque a gente sempre reforça, doutor, a cada programa que a gente grava aqui, os cuidados realmente que as pessoas têm que ter, homens, mulheres, crianças, não importa a fase que esteja, mas que busque regularmente o médico, porque muitos problemas que a pessoa tem, eles podem ser tratados, levar à cura e ela ter uma vida saudável. Então a gente sempre fala muito da questão da automedicação, que eu queria que o senhor também falasse sobre isso, essa questão de as pessoas buscarem realmente e não ficarem tomando paliativos em casa, porque o vizinho, alguém está fazendo uso, mas essa busca frequente, porque muitas coisas têm cura, muitas doenças graves, câncer inclusive. Se você vai com antecedência, faz o tratamento, você tem o diagnóstico, tem uma vida saudável. Então fala para as pessoas também, reforça
que essa questão de buscar ajuda é importante, né, com esta frequência e não se automedicar. Então, quando a gente está falando de câncer, isso é mais verdade ainda, né? Sim. Porque a gente sabe que o câncer, quanto mais precoce você faz o diagnóstico e quanto mais cedo, né, você começa o tratamento, maiores são as chances de cura. Então, aquele paciente que está com algum sintoma, né, algum desconforto e que não é uma coisa habitual dele do dia a dia, surgiu, né, recente, é importante que ele procure o médico para justamente diagnosticar e saber por que aquilo está acontecendo. Na maioria das vezes pode ser alguma coisa benigna, uma coisa muito simples, mas eventualmente, né, esse sintoma pode estar associado a alguma doença mais grave e o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença nas chances de cura dele. E outra coisa que você falou em relação à automedicação, a gente sabe que cada doença é diferente, até a mesma doença, quando ela acomete pessoas diferentes, a evolução pode ser também diferente e o tratamento muitas vezes muda. Sim. Então não é porque seu amigo, seu vizinho teve uma doença e tratou de um jeito, que se você tiver aquela mesma doença, o tratamento vai ser o mesmo. Exatamente. Então é muito importante que se procure o especialista, o médico, para estar fazendo essas orientações. Doutor, a gente falando de câncer de próstata, e muitas pessoas falam que é uma doença silenciosa, né? Em muitos casos, as pessoas já estão ali com problema e não percebem nenhuma alteração. Aí tá até aí tudo bem, né? Mas os indícios de que há um problema, o que é que geralmente os homens sentem? Seria dor, alguma dificuldade para alguma coisa, até para alertar que nos assiste, que já tem um tempo, inclusive, que não vai ao médico, e possa estar com esses sintomas. Bom, antes de falar sobre os sintomas, acho que seria importante primeiro explicar o que é a próstata, porque muita gente não sabe, lá. né? Muito então, bem, a doutor. próstata é uma glândulazinha, né, que é mais ou menos do tamanho de uma noz, né, nos homens mais jovens, e que ela fica localizada ali embaixo da bexiga, tá? E por onde passa o canal da urina da gente. A próstata ela é responsável pela produção do sêmen, tá, do homem. Então, essa próstata ela pode ser acometida não só por câncer, mas por outras doenças, como inflamação, né, que é a prostatite, sim, ou uma alteração muito mais comum, né, que praticamente todos os homens vão ter com o passar da idade, que é o crescimento benigno da próstata, tá certo? Que a gente chama de HPB. E muitos dos sintomas associados à próstata, muitas vezes são associados a essas doenças, essas alterações benignas, sim, tá? Então, sintomas associados para a próstata normalmente são alterações urinárias, como dificuldade para urinar, né? Aquele paciente que tem que ir várias vezes à noite no banheiro, tudo isso muitas vezes é secundário ao aumento dessa glândula prostática que está comprimindo ali o canal da urina. O câncer de próstata, na maioria das vezes, ele não causa nenhum sintoma. Imagina. Tá? Então, por isso que é importante a gente fazer esses exames, né, para tentar o diagnóstico precoce e a prevenção da doença, né, nessas fases mais avançadas. Para o câncer de próstata começar a dar sintomas, já são cânceres que já estão numa fase já bem mais avançada, e aí você pode ver algum sangramento na urina, essas dificuldades urinárias, eventualmente se a doença já espalhou para outros órgãos, dores ósseas, né, o osso é o lugar mais comum do câncer querer espalhar, tá? Mas a mensagem que fica é que realmente o câncer de próstata ele é silencioso, o ideal é que se faça o diagnóstico antes dos sintomas. E esses sintomas urinários que podem dar, muitas vezes podem estar associados a essas doenças benignas que, sim, não ao câncer. Mas é importante que se faça uma avaliação do urologista, porque no urologista é que a gente vai conseguir diferenciar cada situação. Era justamente isso que eu iria também perguntar para o senhor, doutor. É um estágio até já mais avançado, inclusive pode se espalhar para outras áreas, né, do corpo. E aí o médico faz essa avaliação e ele verifica quais são os tipos de tratamento. Então seria, eu já ouvi falar até de hormônios, e tem gente que faz químio, rádio. Isso aí vai depender da evolução da doença, da condição do paciente. Como é que é feita essa avaliação? Então, a partir do momento que a gente faz exames que a gente suspeita, né, de um diagnóstico de câncer de próstata, a gente precisa fazer essa confirmação através de uma biópsia, sim, tá? Então, o primeiro passo, normalmente, do diagnóstico do câncer de próstata é exames de toque, né, para ver se tem algum endurecimento. Normalmente, os exames de sangue com o PSA, que normalmente está alterado também no câncer de próstata. Tendo aquela suspeita, você parte para uma confirmação com biópsia. A partir do momento que você confirma o diagnóstico com a biópsia, você faz exames para fazer o que a gente chama de estadiamento. Sim. É tentar entender
em que estágio está aquela doença, né? Qual a extensão daquele tumor. Se ele está só localizado na próstata ou se eventualmente ele já espalhou para algum outro lugar do corpo. E a partir dessa avaliação é que a gente vai programar o tratamento. O tratamento da doença localizada é um, o tratamento da doença que já está espalhada para outros lugares é outro. Sim. Então, existem todos esses passos que a gente precisa dar para a gente saber exatamente qual é o melhor tratamento para cada paciente. Doutor, existem fatores de riscos associados ao câncer de próstata? A gente sempre fala dessa questão da qualidade de vida, né? Teria algumas coisas que os homens fazem na rotina aí que podem ter uma maior incidência da doença? Olha, os principais fatores de risco para o câncer de próstata são a idade, né? A gente sabe que quanto mais velho o homem, maior a chance de ter câncer de próstata. A gente sabe que a história familiar é um fator de risco importante. Então, pacientes que têm história na família, principalmente em parentes de primeiro grau, têm um risco maior de ter câncer de próstata. E a população negra também tem um risco um pouco maior do que a população branca, tá? Esses são fatores que a gente não tem como modificar, né? E existem outros fatores, esses sim, que são modificáveis, que são principalmente a obesidade, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar atento. A gente sabe que a obesidade é um fator de risco para o câncer de próstata e a gente consegue mudar isso, né, através de melhora nos nossos hábitos de vida, né, evitar o sedentarismo, né, uma alimentação saudável. Isso são coisas que a gente pode estar modificando para tentar diminuir o risco do câncer aparecer. Inclusive, a gente fala que essa qualidade de vida ela é importante para diversos outros problemas, para que eles não cheguem, né? E a gente trabalha aqui muito com a questão da alimentação, da atividade física, da ingestão de água, que a gente pode, né, pode ter uma série de soluções aí, para quem não bebe água, eu sou uma delas, eu estou trabalhando isso todos os dias, mas não é fácil. Mas, enfim, tudo isso, esse contexto, ele também evita outros problemas que eu imagino que, não só como o senhor trabalha, não só com câncer de próstata, mas com diversos outros tipos de câncer, que também podem ser evitados. Então, e não só câncer, né? Até outros diversos tipos de doenças. A gente sabe que uma das principais causas de morte, né, na população masculina hoje também são as doenças cardiovasculares, né? Infarto, derrame. E são, né, doenças que a gente consegue também modificar e prevenir com essas mudanças no estilo de vida. Então, acho que está tudo intrincado aí, né? Tudo envolvido. Doutor, e a visita ao urologista para o homem? A gente falou da questão dos cuidados aos 50 anos, mas uma pessoa, um rapaz que nos assiste, ele tem 30 anos, ele vai ao clínico, mas ele precisa ir ao urologista, 40, qual é a necessidade aí para que ele se situe? Bom, a recomendação da Sociedade de Urologia é que a partir dos 18 anos de idade, todo homem faça uma consulta com o urologista. Essa consulta normalmente é anual, né? É engraçado que a gente não ouve isso, né, ser muito divulgado, como nas mulheres, por exemplo, toda menina sabe que a partir do momento que começa a menstruar, precisa passar com o ginecologista, e para o homem a gente não ouve, né, não vê essa divulgação, mas a recomendação é essa, a partir dos 18 anos, pelo menos uma vez por ano, passar com o urologista para fazer uma avaliação de rotina. Olha, eu acho que muitos de vocês que nos assistem também não imaginou isso. A gente imagina lá para casa dos 40, 50 anos, que é quando falam também das mulheres em relação à mamografia, mas tem que ter esse cuidado preventivo, porque anualmente você ainda, eu imagino que, doutor, eu não tenho muita noção, mas quando a gente fala dessa visita anual ao médico, eu imagino que se uma pessoa é acometida com esta doença, talvez em um ano que ela não esteja com nenhum sintoma, ela retorne ao médico, essa doença não esteja tão avançada. Ou aí vai depender também de cada pessoa? Não, exatamente. Quando a gente quando o paciente tem a indicação de começar o rastreamento, né, 18 anos é a consulta, mas a indicação de iniciar exames para rastreamento especificamente para câncer de próstata já não é idade mais avançada, a partir dos 50 ou 45, se tiver algum fator de risco associado. E aí, a partir daí, esse exame, a recomendação é que se faça anualmente, justamente porque um ano é um período ali que a gente consegue, se não tiver nenhuma alteração, nenhum exame naquele ano, no ano seguinte, se tiver alterado, é um período que a gente ainda consegue detectar a doença numa fase inicial, né? Não dá muito tempo para essa doença evoluir. Muito bem. Doutor, a gente vai para um breve intervalo, já voltamos e vocês fiquem conosco.
Estamos de volta com o Saúde Ativa e hoje o nosso bate-papo é com o oncologista Dr. Rafael Lessa. Estamos falando sobre a campanha Novembro Azul. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de diversos outros. Semanalmente a gente recebe aqui um profissional da área da saúde para esclarecer alguma dúvida para você. Doutor, a gente falou sobre várias coisas em relação ao câncer de próstata. Além dele, a gente fala dessa questão do Novembro Azul para a gente falar da saúde masculina. Qual seria o outro problema, outro tipo de câncer, outra doença que o senhor analisa que é muito frequente entre os homens? Olha, o câncer de próstata ele é o mais frequente de todos, né? As estimativas do Instituto de Câncer Brasileiro é cerca de 60 a 70 mil novos casos por ano, e aqui no Nordeste 20 mil, né, nesse ano de 2023. Mas os outros tipos de câncer que também são muito prevalentes na população masculina são o câncer de pulmão, tá certo? O câncer de intestino, né, também tem uma prevalência grande, e o câncer de cabeça e pescoço de uma forma geral, né, câncer de boca, né, de garganta, né, são cânceres que a gente precisa estar sempre atento e que são cânceres que a gente consegue prevenir com medidas relativamente simples, né? Principalmente o tabagismo, que é a principal delas, né? Então, a gente sabe que a cessação do tabagismo, ela reduz a prevalência de câncer em cerca de 30% de uma forma geral, para você ver como é tão importante o risco, né, de se fumar. Doutor, realmente, 30% é um nível muito alto. A gente fala aqui, sabe que não é fácil, é um vício, né? Não é simples assim, mas eu acho que com pequenas atitudes, ações diárias, o cuidado, buscando ajuda médica, que é muito importante, isso aí reflete e vai trazer qualidade de vida para as pessoas. Quando a gente falou do Outubro Rosa e desse tratamento do câncer de mama, a gente sempre falou em equipe multidisciplinar. Todos os tipos de câncer que são tratados nas pessoas, doutor, é importante, porque também para o homem, imagine um homem que não gosta de tanto ao médico, ele receber esse diagnóstico é um choque muito grande, né? Precisa desse tratamento multidisciplinar com os homens também, a mesma coisa, precisa de um psicólogo, enfim. Hoje o tratamento oncológico, não só do câncer de mama, câncer de próstata, a gente faz todo com uma junta, né, de equipe multidisciplinar que leva em consideração a parte psicológica do paciente, a parte nutricional. Então, na nossa equipe, a gente tem dentista também avaliando que às vezes o paciente pode ter algum efeito colateral do tratamento, né, como mucosite, né? Então, tem a equipe de enfermagem, temos nosso serviço uma equipe de concierge, tá, até para facilitar, ajudar os pacientes na marcação dos exames, marcação de consultas, que a gente sabe que é um momento realmente que o paciente ele fica meio perdido, né? Sim. Então, o que a gente puder fazer para ajudar e facilitar, né, a ele passar por aquele momento, a gente tenta fazer. Vou passar aqui um vídeo para que as pessoas assistam, que são cuidados que elas devem ter com a pele, aí, com o uso da maquiagem. A dermatologista a doutora Silvia Dória vai falar sobre isso, então assistam aí agora. Cuidados com o uso da maquiagem. Uma dúvida frequente nos consultórios é sobre o uso de maquiagem diariamente. Não há problema algum, desde que você mantenha os cuidados com essa pele, a limpeza adequada, que sempre que você chega em casa, demaquile essa pele, lave com sabonete específico. Então, jamais dormir de maquiagem, tá? Para a saúde da pele é importante que a gente durma com a pele higienizada, sem maquiagem, mas, claro, com hidratantes. Se você tem orientação do seu dermatologista para o uso de produtos ácidos ou clareadores, mas esses podem e devem ser utilizados à noite, mas nunca dormir de maquiagem. E durante o dia, além do uso de maquiagem, sempre lembrar do uso do fotoprotetor antes da maquiagem, então é importante. As maquiagens, normalmente, elas têm um FPS abaixo do adequado, então elas não vão suprir a necessidade do uso do protetor solar. Então sempre lembre do uso do protetor solar, eles devem acontecer e por baixo da maquiagem. Então passa o protetor por cima, pode passar sua maquiagem, lembra de reaplicar esse protetor durante o dia. Uma dica que eu acho muito importante e muito válida
e prática para o dia a dia, principalmente para as mulheres, é o uso do protetor em pó. Para reaplicação ele é muito prático e dá aquela selada na pele, que a gente não gosta de ficar com a pele oleosa e brilhante durante o dia. Então a gente consegue uma cobertura boa, protege bem essa pele. E aí à noite é só lavar direitinho, passar o demaquilante ou uma água micelar para tirar as impurezas, tirar o excesso dessa maquiagem, para que a gente consiga uma pele mais saudável. Doutor, quando a gente fala dessa equipe multidisciplinar, deste cuidado, né, de diversas pessoas, a gente está falando de pessoas externas, inclusive a família daquele paciente. Mas a família em si, o pai, a mãe, o irmão, tem grande contribuição também, importância neste tratamento, não é? Então, o apoio familiar é de suma importância, né? O paciente, a gente nota uma diferença incrível quando o paciente faz o tratamento com apoio da família e aqueles pacientes que a gente vê que vão sozinhos para consulta, né? Que não tem esse apoio. Então, e a gente dá esse suporte para o familiar. A gente tem uma equipe multidisciplinar, principalmente de psicologia, também voltada para a orientação desse familiar que vai cuidar e acompanhar o paciente. Então, realmente, isso é muito importante. Quando a gente fala da saúde masculina, né, mais ainda, porque a gente sabe da dificuldade do homem no médico, de seguir as orientações. Fico brincando que normalmente é as esposas que levam, né, eles para as consultas. Eu iria falar isso, mas aí eu decidi deixar para o senhor. Acontece muito. Não é? Porque as mulheres, como elas são mais cuidadosas, elas têm aquela questão de ser mãe para todos, né? Para o filho, para a filha, para o marido, e acabam empurrando, levando, não, você precisa fazer. Em muitos casos, salva vidas aí. Não, não é comum a gente ver isso acontecer, a mulher arrastando o homem para a consulta. Eu imagino, doutor. A gente está falando aqui, eu queria falar sobre duas situações. A primeira, sobre a questão de ir a óbito mesmo. A gente, até recentemente, eu estava conversando com uma pessoa e a gente falando como está altos índices de pessoas tendo câncer de próstata. Parece que ficou até comum, né? Mas é uma doença que ela leva a óbito. Então, ela realmente precisa de um tratamento, né, doutor? Porque a gente imagina, da próstata, e muitas pessoas eu retiro e está tudo bem. Mas se não for tratado, como o senhor falou, ela pode se espalhar e pode levar a óbito. Então, é um tumor que quando ele é diagnosticado no início, as chances de cura são altíssimas, tá? 90%, 95%. Mas pode acontecer daqueles casos que o tumor realmente tem um diagnosticado em fases mais avançadas, que são fases onde as chances de cura são menor, e eventualmente esses pacientes podem sim vir a óbito, né, com a evolução da doença. Tá? Por isso que a gente bate sempre na tecla da importância dos exames de rastreamento. O que você falou sobre aumento do número, eu acho que é muito por conta disso, né? A partir do momento que a gente começou a conscientizar a população da importância do rastreamento, a gente tem feito cada vez mais diagnóstico de câncer de próstata, né? Felizmente, a gente tem diagnosticado cada vez mais em fases iniciais e isso acaba aumentando realmente as chances de cura. Doutor, eu acho que, na minha avaliação, né, que também as redes sociais, de uma certa forma aí, elas trouxeram esse conteúdo para mais próximo das pessoas. A gente vive com o celular e tem diversas informações ali na palma da mão. Então eu imagino que também essa forma de propagar nesta campanha, de mostrar para as pessoas, olha, se você não buscar, pode acontecer isso. Eu acho que isso também trouxe um certo impacto, né, para os homens, para que buscassem também muito mais, com mais frequência aí, ajuda médica. Não tenha dúvida, tanto rede social como espaços como esses aqui, né, em programas, para falar um pouquinho do assunto, tudo isso ajuda e contribui, né, para a gente poder levar essa mensagem para os homens. Quando a gente fala da cura também, doutor, às vezes há uma dúvida. Eu estou curado, mas isso é para o resto da vida? Há pessoas que fazem o tratamento, eu não sei, que retiram a próstata, se elas retiram, eu imagino que não tem um problema, mas a gente está falando aqui, né, eu e diversas pessoas que não entendemos essa área da saúde. Há uma cura real? Ela não teria mais um câncer de próstata? Não estaria livre, claro, de outros tipos, né? A gente não sabe como o corpo funciona, mas pelo menos o de próstata, ela não teria mais esse problema? Então, é engraçado que na oncologia a gente busca sempre a cura do paciente quando a doença é descoberta nas fases iniciais, mas a gente só consegue falar realmente que o paciente está curado
lá na frente, né? Depois que a gente Sim. faz o tratamento, que a gente acompanha, e aí a gente vê que a doença não voltou e a gente consegue falar, realmente aquele paciente ficou curado, né? A gente não consegue dizer que o paciente está curado logo após o tratamento, porque a gente sabe que, infelizmente, existem alguns casos que a doença pode voltar e pode recidivar, né? Que a gente chama. Por isso que é importante, mesmo depois daquele tratamento inicial, que o paciente continue fazendo acompanhamento com seu médico oncologista, né, para ter certeza que realmente aquela doença foi curada e que não vai voltar. A gente falando até da questão da cirurgia, doutor, geralmente pacientes que têm a doença, que vão lá, precisam remover a próstata, é uma cirurgia tranquila, elas voltam às atividades logo em seguida, precisa ficar de repouso por um bom tempo? Não, a cirurgia hoje, ela avançou bastante, tá? Cirurgia da prostatectomia, que é a retirada da próstata. Hoje existem algumas técnicas, né, menos invasivas para se realizar a cirurgia, como a cirurgia através da laparoscopia, a cirurgia robótica, e são tratamentos que o paciente realmente tem uma recuperação mais rápida. Tá? É uma cirurgia relativamente simples, mas que tem riscos como qualquer outra cirurgia. E pós-cirurgia? A gente ouve muitos boatos aí, assim, de que a pessoa não fica normal, às vezes ela pode não ter ereção, ou precisa de um tratamento posterior, muitos ficam fazendo, né, um pouquinho de xixi assim na roupa, isso é comum, ou geralmente depois de um tempo tem um tratamento, elas voltam a ter uma rotina, doutor? Então, as principais sequelas, né, do tratamento cirúrgico para o câncer de próstata, né, da retirada da próstata, é a incontinência urinária, né, que acontece aí em torno de 10% dos pacientes, e muitas vezes essa incontinência ela não é uma incontinência tão grave, na maioria das vezes é uma incontinência leve que, com o passar do tempo, o paciente vai recuperando, principalmente fazendo fisioterapia. E a outra questão que preocupa muitos pacientes é a questão da potência, né? Essa realmente é um pouco mais comum, tá? E ela vai depender muito da extensão do tumor na próstata, né? Porque dependendo do tamanho do tumor na próstata, pode ser que haja um risco maior ou menor de você ter que retirar a inervação ali da região peniana, e isso acabar aumentando a chance do paciente ficar com alguma sequela aí na potência. Mas, mais uma vez, hoje existem tratamentos, né? Aqueles pacientes que porventura ficam impotentes ou com algum grau, né, de redução da potência após o tratamento cirúrgico, existem diversas formas de se tratar isso, desde medicamentos ou até próteses ou medicações, né, mais invasivas que a gente pode fazer também para melhorar esse quadro. Eu queria reforçar uma coisinha que o senhor falou lá no começo, doutor, mas sobre essa questão dos parentes de primeiro grau, as pessoas que já tiveram a doença, né, na sua família. Então, os que têm esse vínculo de primeiro grau, é necessário redobrar essa atenção, porque há uma probabilidade maior de essas pessoas também terem o mesmo problema? Então, como eu falei para você, a idade recomendada para o início do rastreamento do câncer, a realização dos exames para a população de uma forma geral é os 50 anos, né? A partir dos 50, fazer o exame de toque com o urologista e PSA. Naqueles pacientes que têm fatores de risco, principalmente pacientes obesos, população negra e pacientes com história familiar, esses a gente costuma recomendar um início um pouquinho antes da realização desses exames, normalmente aos 45 anos. Doutor, é curioso, assim, às vezes eu pergunto, mas há casos de pacientes que descobrem que estão com problema e optam por não fazer tratamento por medo, por algum receio? Inclusive, eu já ouvi casos de pessoas que tiveram receio de ficar com incontinência ou impotentes. Há esses casos que precisa de um trabalho maior para conseguir convencê-los de que precisa realizar o tratamento para se curar, senão eles podem vir a óbito? Sem dúvida, assim, a gente vê cada vez menos, né, isso acontecer, mas ainda existe muito preconceito e muitos pacientes que realmente resistem à realização do tratamento. Por mais que a gente explique, né, os riscos, isso ainda pode acontecer, mas a gente tem visto cada vez menos, né. A gente tem que reforçar isso. Eu sempre bato nessa tecla porque eu já ouvi diversos casos aqui de pessoas que tiveram muitas doenças, não só câncer,
mas elas se recusam ou acham que não tem mais jeito, ou realmente pelo medo, porque médico não é todo mundo que gosta, né? Eu falo sempre, principalmente o dentista. As pessoas parecem que já têm um trauma desde a infância, mas a gente fica evitando ir ao médico e pode causar aí, como a gente falou, de um problema maior e inclusive virar óbito, doutor. Então é bom a gente reforçar que é um período que a gente está começando aí o mês, inclusive a nossa entrevista ela está indo já no início do mês, que a gente bate na tecla. Então são campanhas que a gente trabalha o Novembro Azul, onde há ações em diversos locais da cidade, né, em diversas áreas da saúde, ações também através das mídias digitais, da TV, de programas de TV. Então são movimentos que todos juntos fazemos, inclusive não só os homens que trabalham nesse movimento, mas também as mulheres, para reforçar para os homens que eles precisam cuidar da saúde. Com certeza. E aí deixar uma mensagem aqui para todos os homens e também para os familiares, né, as esposas, as filhas, né, chamar a atenção da importância, né, de fazer seus exames regularmente, né, cuidar da saúde, evitar o sedentarismo, praticar atividades físicas, né, ter uma alimentação saudável e com isso, né, ter uma qualidade de vida para poder curtir aí com a família, né, a gente reforça justamente, a gente está aqui falando com o doutor, que é oncologista, sobre o Novembro Azul, mas a gente está aqui batendo na tecla que a partir dos 18 anos você busque sim um médico, vai no urologista, né, para fazer os seus exames, para verificar se está tudo bem, porque é uma doença que ela pode ser tratada, curada e você ter uma vida normal aí tranquilamente, ao invés de ficar sofrendo aí futuramente com um problema maior. Enfim, há essa possibilidade, busquem ajuda e o doutor está aqui para esclarecer. Se vocês também perderam aí alguma parte, querem assistir a reprise, vai lá em nosso canal do YouTube, podem colocar a Câmara Municipal de Aracaju, tem Saúde Ativa e vocês acham a nossa entrevista. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Agradecemos também. Em breve, Saúde Ativa estará de volta, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida e eu te aguardo. Até lá!